Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui de volta, não é? Hoje, dia de finados, e eu gostaria de, durante essa semana, fazermos um estudo do pecado. O pecado é exatamente o que é o obstáculo que nós temos para termos uma vida de graça no paraíso, ou seja, diante de Deus. É o pecado que é esse obstáculo. E eu gostaria de aqui, em pequenos vídeos, tratar desse assunto, pelo menos para introduzir o assunto entre a gente, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos usar hoje o Catecismo da Igreja Católica, né? Cada um de nós deve ter um exemplar em casa. E mesmo que você não seja católico, é um documento importante teologicamente, porque ele tem um estudo sistemático da Bíblia, da patrística, dos livros dos grandes pais da igreja. Então aqui tem todas as citações, você tem tudo aqui. E você pode então iniciar um bom estudo. Com relação ao pecado, nós sabemos que o pecado é uma invenção angélica. Deus não inventou o pecado. Os anjos inventaram o pecado. E aqui no Catecismo da Igreja Católica, no artigo 391, nós vamos ter exatamente isso, a queda dos anjos. Eu vou ler aqui para vocês. Por trás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. Diabo, a palavra diabo, ela quer dizer divisão, tá bom? A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então Deus criou todas as criaturas boas, mas nós, no exercício da nossa liberdade, nós optamos em ser maus. Nós optamos pelo pecado, nós optamos por rejeitar a graça, rejeitar o amor de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Satanás. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Os anjos cometeram um pecado. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais: vós sereis como deuses. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. Então, qual é o pecado que Satanás e os seus anjos cometeram? É o pecado da soberba, o pecado da vaidade. Todo esse pecado de se comparar ao Criador. O anjo de luz, Lúcifer, ele queria ser como Deus. Nós somos iguais a Deus. E é aí, exatamente aí, que consiste o perigo do pecado. Nós temos uma situação onde o amor de Deus foi rejeitado. Porque quem ama não quer submeter o outro. Quem ama confia no outro. E foi exatamente isso que Satanás desprezou, ele e os seus anjos. E continua o Catecismo já no número 393. É o caráter irrevogável da sua opção e não a deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Então, o pecado dos anjos não pode ser perdoado não porque há uma falha na misericórdia divina, mas porque é de caráter irrevogável essa opção. Satanás e seus anjos fizeram uma opção irrevogável. Os seus corações estavam tão empedernidos que já bloqueavam completamente a graça de Deus.
nós sabemos que o amor não pode ser imposto. É uma das coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode impor às pessoas que o amem, porque aí não é mais amor. Não há mais amor quando ele é imposto. O amor é livre. E aí é que nós exercemos a nossa liberdade, né, de livre-arbítrio, de amar ou não a graça de Deus, de amarmos ou não a Deus. E ele continua. Aqui não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Essa é uma fala de São João Damasceno, de Fide Ortodoxa. Tem a página, inclusive, aqui. Então, o catecismo, ele traz todas as citações, o lugar onde foi pega a citação. Então, só para repetir, não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens depois da morte. Então, hoje, que é o dia de finados, nós temos um limiar. O limiar onde podemos até aquele momento nos converter. Nos converter a essas graças enviadas por Deus. Podemos retribuir o amor que Deus nos dá, mas por opção, por um exercício livre. E hoje, como é o Dia dos Mortos, lembrando disso, nós temos que lembrar das palavras de São João Damasceno. Não existe arrependimento para eles depois da queda. Para os anjos não existe arrependimento, como não existe para os homens depois da morte. Então, nós temos aqui a invenção do pecado e a expulsão dos anjos do paraíso. Obrigado pela companhia. Vamos acompanhar esse estudo aí durante toda a semana e eu vejo vocês amanhã. Tá bom? Obrigado.